Bom, então essa aqui é a página inicial do simulador, né? E a gente vai fazer a escolha aqui, né, de qual disciplina. Interessante, a gente pode ter biologia, física, químicas, matemática, etc. A ideia aqui é procurar o experimento sobre pêndulo. Temos muitos experimentos aqui sobre ondas, ótica, física moderna. E a ideia aqui é começar, colocar para rodar aqui um experimento sobre o pêndulo, que é esse daqui, pêndulo laboratório. A gente clica aqui e já começa o experimento. A gente poderia fazer uma análise energética, né? Mas aqui a ideia é introdutória. Então, como a gente vai ver, né, o pêndulo é basicamente um sistema que é um fio inextensível, ideal, né, então não vamos considerar a massa dele. Tem uma massazinha aqui, tem a ação da gravidade, e quando você desloca essa massa de uma certa angulação e solta, ele vai continuar, ele vai fazer um movimento de ida e vinda, né? É interessante notar que aqui, como a gente vai fazer o pêndulo simples, a gente tem idealizações, né? Ângulos pequenos, daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, porque ângulo pequeno é mais adequado para descrever, né, o pêndulo, e sem nenhuma dissipação de energia. Então, energia dissipada, né, via atrito com o ar, por exemplo, né, eu posso vir aqui e colocar a dissipação de energia. Uma hora o movimento vai parar, né? Porque a energia mecânica vai sendo dissipada, então a energia potencial vai diminuir também, não vou ter mais altura, não tem mais transformação de energia potencial cinética, o sistema está parado. Mas a ideia aqui é trabalhar com o sistema idealizado, então nenhuma dissipação de energia. E aqui a gente tem alguns parâmetros, né? O comprimento do fio, a massa, o valor da gravidade local, né? Considerada constante. E a ideia é saber exatamente como que o período, então vou colocar um relógiozinho aqui, que a gente vai marcar justamente o período, que é o tempo necessário para ele partir, por exemplo, de um certo, vamos parar aqui, de um certo ponto, ele vai e volta para o mesmo ponto, né? Então o tempo necessário para ele fazer esse ciclo completo é o período. Então, a brincadeira aqui é mostrar num simulador quais são as variáveis, as grandezas aqui que, quando alteradas, podem influenciar no período, né? Como se estivesse num laboratório, aqui é virtual, mas como se estivesse num laboratório real, fazendo essas medidas aqui, né? Então, a ideia aqui é trabalhar, por exemplo, fixando todas as grandezas e alterando a altura, o comprimento do fio. Então, a ideia que a gente faça uma certa abertura. Deixa eu escolher aqui uma abertura específica, pode ser 10 graus. 10 graus. Então, vou soltar 10 graus. Vou colocar aqui no slow. Ele vai ter vai gastar um certo tempo para ir e vir. Vamos medir justamente esse tempo aqui no nosso cronômetro, né? Então, a ideia é essa. Vamos deixar ele no máximo aqui e vou disparar. Pronto, disparar. Aqui está medindo o tempo. Quando chegar lá e voltar para na mesma posição aqui de novo, a gente para o tempo aqui. Óbvio que vai ter aqui um certo problema aqui com a nossa reação, né? Mas a princípio, né, aproximadamente 1,6, né? Poderia ser um pouco mais, um pouco menos, né? 1,6 segundos é o período para a gravidade da Terra, né? O pêndulo está situado no local onde é a gravidade da Terra, a massa é 1 kg e o comprimento é 0,7. Né? Então, o período foi 1,6. Então, a ideia é, se eu aumento o período não, desculpa, se eu aumento o comprimento aqui, ele estava 0,7, 70 centímetros foi para 1 metro. Vai alterar esse período? Essa que é a ideia. Né? Então, a gente vai zerar aqui de novo e vamos lá, colocar 10 graus, começar tudo de novo. Né? Quando ele chegar aqui, a gente começa a disparar o tempo. Tempo disparado. Então, ele vai até lá. Quando voltar, a gente para de novo. E registra. Né? A princípio, como todas as outras grandezas estão constantes, então chegando no máximo, tá vendo que já está por volta de 2 segundos, alterou. Inclusive, quando eu aumentei o comprimento, aumentou o período, né?
Se a gente for continuar aqui a fazer o experimento, a gente poderia colocar vários valores aqui para saber exatamente como que o período está aumentando em função do comprimento. Colocar num gráfico e tentar ajustar uma fórmula, né? Uma curva, né? E montar uma equação, por exemplo, para o período em função do comprimento. Depois fazer a mesma coisa com a massa e a gravidade, né? Mas a princípio, o que a gente está notando aqui? Que quando o comprimento, a gente aumenta o comprimento, o período vai aumentar. Se a gente for diminuir o comprimento aqui, vocês podem entrar aqui no FET e fazer por vocês mesmos, né, esse experimento, vocês vão ver que vai diminuir o período também. Né? A gente vai voltar aqui para o 0,7, e agora a gente vai alterar a massa. Né? Então a gente viu que já teve alteração no período quando a gente mexe no comprimento. Então, digamos que eu vou voltar aqui para 10 graus, né? Digamos que eu tenho aqui, por exemplo, um objeto bastante com pouca massa, né? E eu coloco um objeto muito massivo aqui. Será que o tempo de ida e vinda vai ser alterado? Vamos ver agora. Para 1 kg ele estava dando 1,6, o que a gente viu, né? Então vamos praticamente aumentar para 1,5 kg, né? Então vamos tentar registrar aqui exatamente como é que vai ser o período agora, né? Então, quando ele chegar aqui, de novo, a gente começa a marcar. Dispara. Disparei. Ele vai para o outro lado e volta. Quando voltar, para mais ou menos 1,6. Note que a primeira vez que a gente fez, né, sem alterar o comprimento, era 1,6 ponto alguma coisa, né? Lembra que a gente tem aqui uma imprecisão, praticamente a mesma coisa, né? Então, se a gente ficar variando aqui, novamente, vocês podem fazer isso, ficar variando aqui, vocês vão notar que qualquer massa que você coloque aqui, né, para gravidade constante, o pêndulo, né, vai ter um período que fica inalterado. Né? Então, vamos voltar aqui para 1 kg, né, e vamos para a última grandeza a ser alterada. A gravidade aqui é da Terra. Né? Então, a gente poderia colocar a Lua aqui, que tem uma gravidade bem menor, poderia colocar Júpiter, por exemplo, se isso aqui estiver na superfície de Júpiter, né? Eu teria alguma alteração em termos de período, então 10 graus de novo, né? Vamos lá. Disparei. Vocês já notaram que foi bem mais rapidinho, né? Tá. 1 segundo, por volta de 1 segundo. Então, para a gravidade terrestre, a gente estava marcando aí por volta de 1,6, né? Júpiter, ou seja, com uma gravidade um pouco maior, né? Um pouco maior não, né? Júpiter tem uma gravidade muito maior. Júpiter é um planeta muito massivo. Inclusive, ele tem o poder de deslocar o Sol aí do seu centro, né? Talvez o único planeta que consiga fazer isso no nosso sistema solar, né? Júpiter é muito massivo. Então, você nota aqui que a gravidade, alterando a gravidade aqui, a gente tem alterado aqui o período também, né? Então, o planeta mais pesado, o período ficou menor, né? Mais rápido, né? Se a gente vier aqui, por exemplo, e colocar para Lua, né? A tendência, deixa eu colocar aqui 10 graus de novo, né? E soltar. Agora é muito mais vagaroso. Vou até dar uma acelerada aqui. Muito mais vagaroso. Zerar aqui. Continuar. Então, imagine que você tem um relógio de pêndulo, né? Esse relógio de pêndulo, né? Na Terra ele vai funcionar de uma maneira, se eu levar ele para Júpiter vai funcionar de uma outra maneira, se eu levá-lo para a Lua vai funcionar de uma outra maneira. Né? Olha o período aqui. Alterado e muito. Quase, quase chegando em 4 aqui, 4 segundos, e era 1,6. Né? Uma coisa que vocês podem notar, se vocês forem fazer esse experimento e jogando os valores aqui, é que quando eu aumento o comprimento do fio, aumenta
o período, né? Demora mais, né? Mas não aumenta de forma linear. A massa não altera. E a gravidade, quando você aumenta a gravidade, Júpiter, por exemplo, a tendência do período é diminuir. Foi para 1 segundo, né? Era 1,6 na Terra, foi para 1 segundo. Aí você coloca a Lua, que é bem menos massiva, né? Então tem uma gravidade diferente lá, a gravidade é menor, né? Bem menor do que a Terra, vai para 4 segundos. Mas se for jogar os valores de gravidade mesmo, se for fazer um experimento mais preciso, a gente vai notar que não é inversamente proporcional à gravidade, o período do pêndulo, né? Então a ideia agora é o quê? A partir de uma análise teórica, que a gente vai fazer não aqui no simulador, né? Mas trabalhando com equações, né? Trabalhando com as forças, fazendo com que esse modelo de pêndulo ele possa ser trabalhado via um movimento harmônico simples, a gente consiga derivar a fórmula do período em função tanto do comprimento, quanto da massa, quanto da gravidade. Tá? Uma coisa interessante notar aqui também, o período era 1,6 com esses valores, né? Vamos voltar aqui para a Terra, né? 1,6 com 1 kg, 0,7 para a Terra, né? Mas a gente está fazendo com 10 graus, né? Interessante notar, vamos parar aqui, que se a gente colocar aqui um ângulo muito maior, vou dar uma paradinha aqui, vamos ver o que basicamente vai acontecer também, né? Eu vou começar a contar lá de cima. Vou disparar. 2 vezes e disparei. Então, um ângulo bem maior do que 10 graus. Aqui ainda é um pêndulo simples, mas vou fazer um comentário daqui a pouco sobre isso. Quando ele vai chegar lá no ponto, pá, não tem praticamente alteração quase nenhuma. Que na verdade, 1.7, 1.6 aqui é erro na reação aqui minha mesmo, né, de clicar. Então, outra coisa que é interessante, e lembra também um MHS, né? O MHS, o período não depende da amplitude. O MHS, né, o período ele depende da massa e da constante elástica, né? E aqui a gente pode pensar na amplitude como sendo justamente essa abertura angular, né? Agora, por que é interessante trabalhar o pêndulo, né, ou fazer um modelo matemático, físico-matemático do pêndulo para ângulos pequenos? Justamente porque para ângulos muito grandes, a gente vai ver que você não está descrevendo aqui uma trajetória que é retilínea, né? Então a ideia é você ter um ângulo pequenininho para que a gente possa praticamente considerar que essa trajetória aqui, essa trajetória é praticamente retilínea, ela não é arqueada. Isso é uma aproximação que a gente vai fazer. E para ângulos pequenos, a gente vai lembrar, né, que o seno de θ, a tangente de θ e o valor de θ tem uma relação, né, entre essas funções trigonométricas bastante particular. E a gente vai utilizar isso para derivar a fórmula do período. Então, a fórmula do período vai depender de uma angulação pequena, né? Então é isso, vamos começar a fazer a análise teórica agora.